Muito bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Atrasamos um pouquinho aí, né? Em nome do Senhor, nosso horário aqui. Mas já estamos chegando para estarmos juntos, meditando na palavra de Deus hoje. Mais uma escola bíblica dominical. Glória a Deus, louvado seja Deus. Hoje nós vamos estudar a lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, lição 5 do dia 3 de março, segundo trimestre, né? Segundo trimestre de 2020, glória a Deus. Já temos uns irmãos aí conosco, deixa eu ver aqui, irmã Lídia, pai do Senhor Jesus, pai do Senhor, irmã Lídia, pastor João, né, presbítero Vinícius Constantino, glória a Deus. Vinícius Constantino, onde é que eu tô com a cabeça? Deixa eu ver, Vinícius Venâncio, não é o Vinícius Constantino, porque eu falei Lídia e misturei, né, o Alexandre Fernandes, o Renato. O Alexandre já tinha até me mandado mensagem aí, pastor, cadê você? Pelo amor de Deus, né? Glória a Deus. Pai do Senhor Vinícius, Pai do Senhor Renato, bom dia, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor, glória a Deus. Então tá certo, irmãos. Vamos começar então a nossa lição de hoje, em nome de Jesus. Irmã Juliane, Pai do Senhor, irmã Margarida Lima, Deus abençoe a senhora em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Não sei se é meu olho aqui, meu celular tá meio torto aqui, irmãos. Estou tentando aqui dar um jeito nele, mas se ele estiver meio torto, os irmãos vai tendo paciência com a gente aí, certo? Pai do Senhor, irmã Juliane. Título da nossa lição hoje: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Glória a Deus, né? Irmão João Mendes, lá de Campinópolis, Deus abençoe o senhor em nome de Jesus, né? O nosso texto áureo hoje, irmãos, está em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. A Bíblia diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Glória a Deus. Bom dia, irmã Silvânia Boaventura, bem-vinda à Escola Bíblica Dominical. Verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 1 a 10. 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos filhos que agora, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos dos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus.
porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Então nós temos aqui agora, meus amados irmãos, o objetivo geral da nossa lição, né? Revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. E os objetivos específicos da nossa lição são 3: refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus e informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Estes são, então, os objetivos específicos da nossa lição. Irmã Edna, lá de Bom Jesus, está conosco, nos saudando com a paz do Senhor, né? Deixa eu ver mais. A Célia, a irmã Célia está conosco, né? Cássia Mendes está conosco também. Deus abençoa todos vocês em nome de Jesus. Irmãos, vamos para a introdução da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Irmão André, paz do Senhor, Deus te abençoe, viu? Irmã Jaqueline Pérez, Deus abençoe em nome de Jesus. A introdução da nossa revista diz o seguinte: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Maria Fidelis, minha cunhada, Deus abençoe você e o Elias aí em Montevidéu. Então deixa a gente pensar aqui um pouco, irmãos. Olha, a presente seção da epístola, quer dizer, ele está falando do capítulo 2 de Efésios, versículos 1 ao versículo 10, né? Ele apresenta relevantes aspectos doutrinários acerca da salvação, né? Essa doutrina da salvação, soterologia, né? É o estudo da salvação humana, que é feito por Deus, com a participação de Deus, a iniciativa de Deus e não do homem. Pastor Zé Ferreira Araújo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, do capítulo 2 e o versículo 1 ao 10, nós vamos ver aqui os aspectos da soterologia, os aspectos da salvação humana, né? Providenciada por Deus, Pai do Senhor, presbítero Gideon Pereira. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo. Então nós vamos entender, irmãos, que dentro da doutrina da salvação, dentro da soterologia, nós aprendemos que a bênção da salvação é um favor imerecido da parte de Deus para nós seres humanos. Por quê? Porque os nossos atos nos condenam, os nossos feitos nos condenam, mas Deus nos dá imerecidamente o seu favor para que possamos alcançar a salvação e não pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Damos a isso o nome de graça. Aí é que se manifesta a graça de Deus. É a introdução da revista. Estamos só no começo, irmãos, em nome de Jesus. Não vamos nos deter muito aqui, porque senão a gente vai ficar só nessa introdução. Vamos prosseguir avante. Primeiro tópico: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Em ofensas e pecados. Esse tópico aqui, né, que
que nós vamos tratar agora, ele se divide em dois subtópicos. Primeiro, a nossa condição anterior diz respeito à nossa vida antes de Cristo. Segundo, as nossas ofensas e pecados. Então, o primeiro tópico, antiga natureza morta em ofensas e pecado. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, Ana Lara, Deus te abençoe, Ana Lara Ferreira Freitas. Então, no início da epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos, por natureza, filhos da ira. Então, a nossa existência, amados irmãos, se divide em uma vida antes e depois do conhecimento do Senhor Jesus Cristo em nós. Antes de conhecermos o Senhor Jesus, nós vivíamos em nossos pecados e éramos por natureza filhos da ira. Aliás, Efésios 2, 1 e 3, em específico, fala de dois filhos. Quando você lê Efésios 2, verso 2, Pai do Senhor, irmã Regina, Deus te abençoe. E você chega no finalzinho aí do versículo 2, se você quiser dar uma olhada aí em Efésios 2 e 2, ele diz assim, andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Marcão Henrique, lá em Piaçu, Deus te abençoe, meu irmão, Pai do Senhor, bem-vindo. Então ele se refere a filhos da desobediência, filhos que desobedecem. E está falando de nós. Por quê? Porque não considerávamos a vontade de Deus. Mas quando você lê o verso 3, ele diz que no finalzinho do verso 3 do capítulo 2, ele diz, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quem são os outros? Nós precisamos entender isso aqui, irmãos. Éramos por natureza filhos da ira. Por que nós éramos? Porque nós andávamos conforme nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Estou no verso 3 do capítulo 2, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Por causa disso éramos filhos da ira, como também os outros. Então, o estilo de vida é que define que tipo de filho você é. Temos aí filhos da desobediência e os filhos da ira. Então, o estilo de vida, Rony Everton Oliveira, Deus te abençoe em nome de Jesus, bem-vindo. O estilo de vida é que define que tipo de filho você é, nesse contexto que nós estamos estudando. Mas ele diz que nós éramos filhos da ira, como os outros também. Quem são os outros? Os outros, meus amados e queridos irmãos, independente que são frequentadores de igreja, independente que tem um cartão de membro, ou até mesmo independente que são obreiros ou não, os outros são aqueles que permanecem andando ou fazendo, porque andar é no versículo 2, no versículo 3 não é andar, é fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Versículo 3. Os outros
são aqueles que permanecem, independente de estarem indo aos cultos, independente de ter o cartão de membro, independente de serem consagrados a obreiros, mas continuam fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Estes são os outros, que ainda são filhos da ira. Amém, irmão? Só a introdução aqui para a gente entender. Glória a Deus. Glória a Deus. Se o irmão quiser colocar um comentário aí, pode ficar à vontade, viu, irmão? Em nome de Jesus. Então, primeiro subtópico, nossa condição anterior. Então, qual que é a nossa condição anterior? Éramos filhos da desobediência e da ira. Vivíamos na natureza pecaminosa. Então Paulo diz aqui: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. Deixa eu só considerar algo, em nome de Jesus. A palavra vivificar, ela quer dizer dar vida outra vez, ou tornar a dar vida. Então, ele está falando não é de vida biológica, ele está falando de vida espiritual, porque quando ele diz, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, ele está dizendo que não tínhamos vida espiritual. Não tínhamos vida espiritual. Ele nos deu novamente vida espiritual. Glória a Deus. Mas vamos continuar. A palavra grega, a palavra ofensa, mortos em vossas ofensas, do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Passo em falso de forma deliberada. Faz porque quer fazer. O termo para pecado é amartia. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Então, ele está definindo aqui ofensas e pecado, aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Já falamos isso em Efésios 2 e 1. Diz o seguinte: e vos vivificou estando vós mortos, né? Então, em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, né? Ou seja, uma declaração da real condição da pessoa sem Deus. O conceito é de morte moral e morte espiritual pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então a condição do homem sem Deus é de uma morte, não estamos falando de morte física, estamos falando agora de morte espiritual e de morte moral. Isaías 59:2 diz que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que eles não vos ouçam. E as vossas iniquidades encobrem o rosto do Senhor, né? Para que ele não vos veja. Mas vamos abrir a Bíblia em Tiago, deixa eu ver aqui. Tiago capítulo 1, e o versículo de número 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, o pecado tem separado o homem de Deus.
Tal qual como um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Né? Renato colocou: o estilo de vida é que define o tipo de filho que é. Glória a Deus. Flávio Muniz, Deus abençoa. Renato está colocando aí o versículo lá de Tiago 1,15. Mas deixa eu falar com vocês aqui em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo para Timóteo, deixa eu ver se eu encontro aqui, capítulo 5 e o versículo de número 6. A Bíblia diz o seguinte: mas a que vive em deleites, deleites aqui é pecados, mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Então a nossa condição enquanto no pecado era de morte espiritual e de morte moral. Éramos, por quê? Porque o pecado faz divisão. A palavra divisão aí é separação, né? Deixa eu ver nessa tradução aqui minha como que fala. Em Isaías 59:2. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão, ou separação, né? Entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o pecado, ele faz essa separação, e a palavra morte é exatamente isso, é uma separação, e no caso aqui, é a separação do homem com Deus, esse distanciamento entre nós e Deus por causa do pecado, é chamado de morte espiritual. Por isso Paulo diz, né, que estão mortos em vossos delitos e pecados. O pecado sendo consumado gera a morte, a separação do homem de Deus, né? Por isso Jesus Cristo veio para nos restaurar a vida espiritual. Nós vamos ver mais tarde aqui na lição que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Glória a Deus por isso. Mas vamos para o segundo subtópico, as nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Capítulo 2, versículo 2, parte A. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. É aquilo que Paulo diz para a igreja de Coríntios, né? Aquele que furtava, não furte mais, né? Deixai a mentira e falai a verdade. Paulo também diz: a prostituição nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, e assim por diante. Então Paulo fala dessa época, dessa conduta espiritual, essa conduta física errada que nós vivíamos, essas atitudes, né, em que no outro tempo nós andávamos. Então, ela refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração, porque depois da regeneração, Deus mudou tudo. Vânia Aparecida, Deus te abençoe, bem-vinda à Escola Dominical. Jaine Silva, Pai do Senhor, irmã Jaine, irmão Vinicinho, Vinícius Constantino, Deus abençoe vocês. Capítulo 2 de Efésios, versículo 1, estamos no segundo tópico, subtópico. Ele diz o seguinte: andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira,
que nós já falamos aqui, né? Fabinho, irmã Grace, Deus abençoe vocês. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo relativamente ao pecado e muito menos ajustar a sua maneira de viver, ajustar a maneira de viver de seu tempo. A Bíblia diz em Romanos 12:2, né? E não vos conformeis com este mundo. Então, o crente ele não pode se adaptar ao costume da época que ele vive, costume mundano, né? O costume pecaminoso, né? Por exemplo, agora é comum, né? O divórcio, é comum o homossexualismo, é comum, né? Esse tipo, o cristão, o verdadeiro cristão, ele não pode ir se adaptando ao costume da sua época. Ele precisa lutar para viver a nova vida em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, né? Então nós andávamos segundo o curso da ideia, amados e queridos irmãos, de alguém que é levado pela correnteza de um rio, né? Em que é levado e vai indo conforme a correnteza do rio, ou então ele caminha numa autoestrada e o curso o leva, né? E desenfreadamente. O crente em Cristo Jesus, irmãos, ele não anda segundo o curso desse mundo. Não, agora é legal fazer isso, é legal fazer aquilo, agora a moda é essa, é legal isso, é legal aquilo. Irmão, cuidado com isso. O Renato colocou lá Romanos 12:2, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. O crente não vive conformado com este mundo. Gutenberg Miranda, Deus abençoe você em nome de Jesus. Ele não anda segundo o curso, né, desse mundo. Ele tem um outro estilo de vida. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde eu parei. 2:2, né? Andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Quando Paulo fala o príncipe da potestade do ar, ele está fazendo uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal, né? Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Então Satanás tem, né? Então aqui diz, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. O termo aqui é cromoscrata, né? Diabo que controla o curso do mundo, o mundo controlado pela iniquidade que o diabo propõe. Então tá certo, mas vamos ver aqui então João capítulo 12 e o versículo 31. Vamos ver uma palavra que foi o Senhor Jesus que disse. Pai do Senhor, irmã Gilca, bem-vindo à escola dominical. 12 e 31 de João. Vamos ver aqui. Aonde está? Ele diz, agora é o juiz desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? É o mesmo príncipe da potestade do ar, que é Satanás, né? Lá na segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 4, verso 4, ele diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, amados e queridos irmãos, nós andávamos como cegos, porque o Deus desse século havia cegado o nosso entendimento. Quem é o Deus desse século? Satanás.
que nos conduz se deixarmos segundo a sua vontade. Então nós andávamos segundo o curso deste mundo e andávamos também segundo Joender, Deus te abençoa em nome de Jesus, né? De Nair Lima e pastor Valdemar Ferreira, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Então andávamos segundo o curso desse mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, né? E mediante a sua orientação, porque o Satanás tem a força, né, de estar influenciando as pessoas, e graças a Deus que agora não estamos mais debaixo da influência dele. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta não é contra, alerta que a nossa luta é contra os tais seres maus. Efésios 6 e 12, não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade, os príncipes deste século, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, nós temos que lutar contra forças terríveis. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles, né? É o que está agora no capítulo 1 e o versículo de número 21. Vamos ver se é isso mesmo aqui na referência, né? Acima de todo principado, poder e potestade, domínio de todo nome que se nomeia nesse século e no vindouro. Então, não precisamos temer. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo está acima de todo principado e potestade. Não é verdade? E todo nome que se nomeia. Outra questão que Paulo trata aqui, é que andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Então nós andávamos e fazíamos, né? Deixa eu ver o que o irmão João está comentando aqui, né? A influência do inimigo é sobre aqueles que são rebeldes a Cristo. Amém, irmão, é verdade. Glória a Deus. 2 Coríntios 4 e 4. Então nós andávamos segundo a vontade da carne e do pensamento. Deixa eu só ver um negócio aqui, em nome de Jesus. Andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, vontade da carne, porque o bicho duro, né? Carne tem uma vontade doida. Então tá certo. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente na natureza humana. Inerente na natureza humana. Então, se nós pegarmos aqui Gênesis 6, né? Partir lá para o começo. Gênesis 6 e versículo de número 5. 5. Deixa eu ver lá. Deixa eu ver. 6 e 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Isso em Gênesis. Mas o Senhor Jesus, quando foi interpelado por alguém disse: bom mestre. Ele disse: por que me chamas bom? Não há um bom senão Deus, né? Então, não existe homem bom. Existe homem dominado pelo Espírito Santo de Deus. A natureza do homem é má continuamente. Não existe homem bom. Você entendeu? Existe homem dominado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o fruto do Espírito Santo, em Gálatas, capítulo 5, olha, o verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fé, mansidão e temperança. Então, o fruto do Espírito Santo, Jonatas Neves, Deus te abençoe em nome de Jesus. O fruto do Espírito Santo é bondade e benignidade. Então, não há homem bom, não há homem bom. Por quê? Porque, segundo Gênesis, o pensamento e intenção do coração do homem é má continuamente. Não é verdade? Você é bom enquanto você está dominado pelo Espírito Santo de Deus. Se você se deixar dominar pelo príncipe desse mundo, aí então a sua natureza é má continuamente. É má. Você só se inclina para as coisas más. Não é verdade? Estão inclinados aqui pensamentos pervertidos e a prática de todo desejo desordenado da carne. Como resultado, éramos filhos da ira. Isso é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. 4:8 de Efésios, o que ele diz aí? Me ajuda aí, irmãos. Ele diz, pelo que diz, 18, né? É 18, 4:18. Ele diz, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então era assim que nós éramos. Hilda, Deus te abençoa em nome de Jesus. E André Costa, Deus abençoa, bem-vindos. Vamos voltar aqui. Entretanto, aprove o Pai nos eleger e nos destinar para filhos de adoção. É o que nós já estudamos em Efésios 1:5, né? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para sermos segundo o beneplácito da sua vontade, né? E nos elegeu nele para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Quer dizer, que essa velha natureza pecaminosa só existe no homem afastado de Deus. Irmãos, deixa eu tentar explicar algo para vocês aqui. Não confunda um homem afastado de Deus com um homem que não frequenta igreja. Tem muita gente que são frequentadores de igreja, mas estão longe de Deus. Deu para entender isso, irmão? Isso mesmo, José Santos, Deus abençoe. Existem muitas pessoas que estão, a questão do joio e do trigo, nós não temos muito tempo para isso, né? Então não confunda um homem afastado de Deus com um homem que não frequenta igreja, um homem distante de Deus. Tem muita gente que frequenta igreja, mas não tem nada de Deus na vida, não tem nada de Deus no coração. Então, aí eles se encaixam aonde? Eles se encaixam em Mateus capítulo 15 e 19. Você quer ver? Vai lá para você ver. Mateus 15 e 19. 15 e 19. Deixa eu ver se eu acho aqui na minha Bíblia. 15 e 19. O que fala lá? Porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia do coração. Por isso que Jesus disse: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque fazem a vontade da carne e dos pensamentos. Você entendeu? Então não confunda, pelo amor de Deus, frequentadores de igreja com pessoas que não vão à igreja. Osmar Batista, Deus te abençoa. Então não confunda, homem afastado de Deus com frequentador de igreja. A pessoa pode até ir à igreja muitas vezes, mas às vezes, não todos, essa pessoa anda na prática dos pensamentos, na vontade da carne e dos pensamentos, mesmo estando na igreja, e ainda continua morto nos seus delitos e pecados, continua morto
andando segundo a sua própria carne e os seus pensamentos. Lá em Pedro, se eu não me engano, o Renato colocou lá, Mateus 15, verso 8, né? Este povo se aproxima de mim, com a boca me honra, com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Pedro diz que tendo os olhos cheios de adultério, né? Então, não confunda, tá certo? Vamos continuar aí. Glória a Deus por isso. Deixa eu ver quantas horas aqui, temos que partir para o final, né, irmãos? Em nome de Jesus, tá certo? Segundo tópico, vivificados pela graça. Primeiro subtópico, alcançados pela misericórdia, pelo amor divino. Segundo subtópico, vivificados por sua graça. E terceiro subtópico, exaltados por sua graça. Glória a Deus. Então vamos tratar agora do favor de Deus, aquilo que eu falei lá no começo. Favor imerecido de Deus, que é a sua graça para conosco. Glória a Deus. Vamos lá então? Então vamos. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por sua graça. Glória a Deus. Então, mesmo estando nós ainda mortos em pecados, deixa eu pegar um texto que a revista não trouxe ele aqui, né? Não trouxe ele aqui, mas deixa eu pegar aqui um texto, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: nisto prova Deus o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, estando nós ainda em pecados, né? Sendo nós ainda pecadores, perdão. Então, por bondade e misericórdia de Deus, nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou, né? Lá em Apocalipse, capítulo 1, a Bíblia diz o seguinte: e Ele nos amou e no seu sangue nos lavou no nosso pecado, Então, primeiro ele nos amou e depois com o seu sangue ele nos lava dos nossos pecados. Glória a Deus. Então, voltemos aqui para alcançados pela misericórdia de Deus. Só estou dizendo isso para os irmãos para entendermos que primeiro ele nos ama, para depois ele se preocupar com a nossa situação. Então, isso quer dizer o seguinte: que Deus ama todo pecador. Deus ama todo o pecador. Mas somente é salvo o pecador que abandonar o pecado. Você entendeu? Ele nos ama na condição que nós estamos. Mas quando nós voltamos para Deus, Ele nos purifica de todo o nosso pecado. Isaías 55, verso 6, se eu não me engano, a Bíblia diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem ímpio o seu mau caminho, seu pecado, seu pensamento mau, e se converta ao nosso Deus, né? Que é poderoso para perdoar e misericordioso. Está lá em Isaías, né? Então, ele nos ama, ele nos manda buscá-lo, mas logo depois vem o processo, né, do abandono do pecado. 55 que eu disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aí ele diz o verso 7: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Glória a Deus. Renato colocou aí, né?
Tá certo, irmão? Então, somos alcançados ainda em pecado, mas logo em seguida vem a transformação. Então, primeiro Deus nos ama, depois Ele nos purifica do nosso pecado. Então, nisto prova Deus o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Primeiro Ele morreu, para depois Ele nos amou, para depois Ele nos purificar dos nossos pecados. Então, Deus ama todos os pecadores, pode estar no estado de pecaminosidade que ele tiver, que Deus o ama. Mas quando ele vem para Deus, Deus dá nele, Deus o purifica, o liberta, e Deus ordena que ele deixe o pecado, para ele permanecer na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Então voltemos aqui. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, né? Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, né? Capítulo 2 e verso 3, éramos por natureza filhos, deixa eu ver aqui, 2, não vai nunca, né? 2 e 3, filhos da ira, como também os outros, né? Manteca de Brito, Pai do Senhor, bem-vindo à escola dominical. Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, dá a entender que Deus já nos amou, mesmo antes da nossa conversão. Glória a Deus. 2 e 4. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos, né? Então Deus, ele age. Vamos ver isso aí, Romanos 11. Vamos ver Romanos 11. Romanos 11, versos 30 e 32. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós mostrada. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar com todos de misericórdia. Amém? Então, Deus ele usa de misericórdia com os desobedientes. Deus usa de misericórdia com aqueles que estão longe de Deus. E ninguém é melhor do que ninguém nesse ato. Por quê? Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então, você, eu, nós somos frutos da misericórdia de Deus. Porque quando Deus nos encontrou, estávamos mortos em nossos pecados. Quando Cristo morreu, ele não morreu pelo bonzinho, ele não morreu pelo perfeito, ele não morreu por aquele que é santo, não, ele morreu pelo pecador. Vamos entender isso, irmãos? Porque tem muita gente que se converte ao evangelho, vem de uma vida miserável, vem de uma vida terrivelmente pecaminosa, vem do fundo do poço, e depois que se converte, se torna tão santo que não crê que Deus pode salvar um pecador que estava na mesma situação dele ou melhor do que ele. Existem muitas pessoas que se tornam tão santos que acham que são juízes de Deus e olha para alguém que peca ou para um pecador e diz: Deus vai te matar, Deus vai te pôr numa cama. Por que não pôs ele e não matou ele antes dele se converter? Porque todos fomos encerrados debaixo da desobediência, para que a misericórdia de Deus alcançasse a todos. O que quer dizer isso?
Deus colocou todos numa situação de consciência que todos dependem da misericórdia de Deus. Eu, você e aquele. Amém? Então esse negócio dos santãos, é bom rever isso. Porque todos são frutos da misericórdia de Deus. E essa misericórdia é usada com todos. Até com aquele que está perdido agora. Ah, mas aquele não merece salvação. Por que você mereceu então? Ah, mas aquele Deus não ouve. Por que ele ouviu você então? Por que ele me ouviu? Então é bom rever essa questão dos santos demais, viu, irmãos? Ah, Deus vai te matar se você me tocar. Quantas vezes eu falei dos crentes, irmão? Quantas vezes eu falei das igrejas? Quantas vezes eu zombei dos crentes antes de ir para a igreja? Quantas vezes eu critiquei culto ao ar livre ali perto da casa da minha sogra antes de eu ir para a igreja? E Deus não me matou. Ao invés de Deus me matar, Deus preferiu usar comigo de misericórdia. E me salvou. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus quer que ele se arrependa e volte para Deus. Vamos rever esse conceito, tá certo, irmão? De que não pode nem nos olhar que vai morrer. Isso não é verdade, irmãos. Esse conceito de muito santo, fulano é o santão de Deus. Não tem isso não, irmão. Se fosse a esse nível, Paulo não seria decapitado, porque que homem que era Paulo, né? Pedro não seria crucificado de cabeça para baixo, Tiago não seria morto a pauladas, não é verdade? E mais um monte de pessoas não teriam perdido a vida, os mártires da igreja, né? Os mártires, Savonarola, que morreu pela Santa Inquisição, e tantos outros mártires, Bartolomeu, e vai aí por diante, não temos tempo para falar, mas precisamos tirar esse conceito, irmão. Por quê? Porque somos alcançados pela misericórdia e o amor divino. Não adianta eu olhar para alguém com olhar de condenação e de juízo, porque eu estava na mesma situação. A Bíblia diz: Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, irmão, pelo amor de Deus. E principalmente no meio dos supostos cantores santos, as letras só falam dessa miséria. Deus vai te matar se você me tocar, Deus vai te matar se você me olhar. Irmão, pelo amor de Deus, não fomos chamados para isso. Aquele que recebeu a misericórdia de Deus precisa agora transmitir a misericórdia do mesmo Deus. Somos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. A carta aos Efésios ensina que aprove a humanidade, que ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, Deus se mostra apenas misericordioso, não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Os irmãos estão tudo aí falando que é verdade, glória a Deus, irmãos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Glória a Deus. E 1 de João 4,9, eu não vou ler, depois você lê lá por causa do nosso tempo, mas eu quero, em nome de Jesus, irmão, falar com você o seguinte. Eu era novo convertido e eu fiquei muito assim, muito crente quando eu era novo convertido. Eu fiquei muito crentão, assim, muito afoito, né? Para mim todo mundo ia para o inferno, minha mensagem era essa. Um dia eu fui ouvir, aquela época era fita, né? Fita cassete, aquelas bastas, né? Fita cassete, tape deck. E eu fui ouvir uma mensagem de David Wilkerson.
que ele tinha pregado aqui no Brasil. E ele contou de uma mensagem que ele pregou em João 3,16, lá no Brooklyn, em Nova York, quando ele começou a igreja lá. E ele pregou João 3,16 e falou o seguinte, ele pregou esse texto aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e ele falou, amar o mundo de tal maneira, ele disse isso, são palavras dele, amar o mundo de tal maneira é amar negros e brancos, ricos e pobres, ignorantes e cultos. Amar o mundo de tal maneira é amar o pai de família e amar o homem que está na lama, a mulher que está na prostituição. Amar o mundo de tal maneira, diz David Wilkes pregando, é amar os ninguéms, é amar os drogados, é amar os perdidos. Esse é o amor de Deus. E quando David Wilkes pregou essa mensagem naquela fita, eu ouvindo ele pregar naquela fita, aquela mensagem, eu lembrei do meu estado. Eu disse, então, eu estava pior do que muita gente que eu estou condenando. Mas Deus me amou, e se Deus me amou, eu estando preso, drogado, prostituído, traficando drogas, se Deus me amou no fundo do poço, por que que Deus não ama e não liberta aquele que estava melhor do que eu? Glória a Deus! Esse é o amor de Deus, irmãos, não vamos esquecer, somos salvos pelo amor e pela misericórdia de Deus, e não pelos nossos atos, viu? A Bíblia diz que a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie, é pela graça, é pelo favor imerecido de Deus. Então tira da cabeça esse negócio de que você merece, tá certo? Glória a Deus. Vamos terminando aqui, partindo para o final, porque ainda tem mais um tópico aqui, eu vou só lendo aqui, porque nós já falamos praticamente tudo. Vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Quer dizer, se eu sou Deus, primeiro eu tiraria o homem do pecado, depois eu amaria o homem, mas Deus não fez isso. Rogério Alcaciati, é isso mesmo? Não sei. A paz do Senhor, Deus abençoa. Se eu fosse Deus, primeiro eu resolveria o problema do pecado, para depois amar o sujeito, né? Primeiro eu vou tirar as mazelas, depois eu vou ver o amor vai nascendo no dia a dia. Deus fez diferente. Primeiro eu vou amar o sujeito, depois eu vou tirar as mazelas dele. Então, Deus primeiro nos amou para depois nos limpar dos nossos pecados. Amém? Não, irmão, deixa eu ler isso aqui. Eu falo assim, mas eu gosto é de ler, né? Apocalipse capítulo 1 e verso 5, parte B. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Primeiro ele nos ama, depois ele nos lava dos nossos pecados. Isso quer dizer que Deus te amou no fundo do poço. Daquele poço que muitos irmãos, infelizmente eu tenho que falar isso, irmão. Daquele poço que muitos saíram e agora não acredita que os outros podem sair também. Como que não sai, irmão? Pois se Deus me tirou de lá. Amém, amados? Glória a Deus. Que Deus nos guarde, como disse Moody, o problema do santo evangelho são os santos do evangelho. Vamos aí, concedida por amor, estando nós ainda mortos, isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer, nascemos de novo, né? Nascemos de novo, deixa eu ver aqui, nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da graça de Deus.
é o favor imerecido, está no capítulo 2, versículos 8 e 9. Então, meus amados e queridos irmãos, é o favor imerecido de Deus. Você não merece, eu não mereço, mas fomos salvos pela sua graça e pela sua misericórdia. Irmã Lúcia, Deus abençoa. Exaltados por sua graça. Então nós vimos aqui, fomos vivificados, Ele nos deu vida pela sua graça, Ele nos alcançou pela sua misericórdia e pelo seu amor, não que nós merecíamos, e nós fomos exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios, ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Guarda aí, irmão, grifa, pega a caneta, pelo amor de Deus, e grifa aí, ó. Nos ressuscitou juntamente com Ele. Vai na sua revista aqui, irmãos, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Juntamente com Ele. Grifa isso aí, irmão. Grifa. E nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo. Juntamente com Ele, com Cristo. Grifa isso aí. Depois eu volto aí. Observemos que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem o mesmo benefício alcançado por Cristo. A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos ao homem, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e os seus privilégios são alcançados, são conferidos pela imensurável graça de Deus o favor divino não merecido. Glória a Deus. Por que eu pedi? Justamente por causa disso que ele comenta. Juntamente com Ele, nos ressuscitou juntamente com Ele. Então a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem que crê, ao homem que é salvo pela graça de Deus e não pelos méritos humanos, Deus concede a esse homem os mesmos benefícios que Cristo alcançou no Calvário. E quais são os benefícios que Jesus alcançou no Calvário? Jesus alcançou a ressurreição no Calvário. Jesus alcançou a vida eterna no Calvário, porque se ele não passa pelo Calvário, aquele corpo perecia, né? E Jesus alcançou, a Bíblia diz, herança nos céus. Então, os mesmos méritos de Cristo, né? A ressurreição, a vida eterna, o galardão nos céus é conferido àquele que crê e que aceita o plano da salvação, mesmo sem méritos. Deixa eu te explicar mais um pouco isso aqui. Isso aqui quer dizer o seguinte: você não merece nada disso, você não merece a ressurreição, você não merece a vida eterna, você não merece o galardão. Você só vai herdar. Volta lá para 2 e 6, onde eu pedi para você grifar. Você só vai herdar se você estiver juntamente com Ele. Nos ressuscitou juntamente com Ele. Se você estiver sozinho, sem Jesus, você não recebe ressurreição, vida eterna e nem galardão nos céus. A ressurreição, a vida eterna e o galardão no céu vem porque você está junto com Jesus. Esse tempo atrás eu fui lanchar num lugar e cheguei lá, o irmão ficou muito feliz de eu ir lá. Pastor Ronaldo, que alegria te receber aqui. Glória a Deus e coisa, o que você quer de lanche, você, irmã Cida? E aí ele foi lá e preparou um lanche para nós, né? Glória a Deus, um lanche bom, um bom lanche, né? O irmão lá é caprichoso, preparou um bom lanche. E aí tinha um irmão comigo, né? Aí, quando nós fomos pagar a conta, o irmão falou: não, pastor, hoje o senhor não paga, hoje o senhor é meu convidado, o senhor não vai pagar. Então eu não paguei o lanche, o irmão me deu o benefício, né, de ganhar aquele lanche. E eu comi o lanche, a Mancida comeu, aí o irmão que estava comigo falou: e o meu? Eu quero pagar o meu. Ele falou: não, hoje você não vai pagar porque você está na companhia do pastor. Hoje você não vai pagar porque você está junto com o pastor. Quer dizer, se ele tivesse ido ao lanche sozinho, ele teria que pagar. Mas como ele estava comigo,
ele não pagou. Irmão, segura essa aí. Você só recebe a vida eterna, a ressurreição e o galardão no céu, porque você está junto com Cristo. Se você for lá sozinho e exigir, não tem direito. Você não recebe nada, irmão. Você só vai receber se você chegar junto com Cristo. Juntamente com Ele vos ressuscitou. E glória a Deus. Irmão, se você entendeu, dá pelo menos um joinha aí. Eu ponho um aleluia aí, porque eu estou achando que às vezes você não está entendendo. Mas se você entendeu, manifesta aí, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? É maravilhoso isso aqui. Isso aqui é tremendo. Glória a Deus. Se você for querer levar a vida sem Jesus, esquece da ressurreição para a salvação, esquece do galardão, esquece da vida eterna. Agora, se você estiver com Cristo, tome posse da vida eterna. Amém. Glória a Deus. Renato dizendo, vou andar mais como pastor. Amém, Renato. Deus te abençoe. Faça isso mesmo. Faça isso mesmo. Glória a Deus. Vamos terminar então, irmãos. Irmão Vinícius está dizendo amém, irmã Sérgio está dizendo glória a Deus, aleluia. Fabinho está dizendo me chama. Ô, Fabinho, rapaz, Fabinho é benção. Se você estiver junto com o Fabinho, é bolo, é pizza, que mais, hein? Rapaz, é tanta coisa, né? Glória a Deus. Irmã Marisete, Deus abençoe. Maria Fidelis está dizendo aleluia. Sônia Lúcia está dizendo glória a Deus. Mas continuemos para terminarmos, falta só um tópico agora. Salvação não vem das obras. Já falamos muito sobre isso, mas vamos dar uma pincelada aqui ou só uma passada, né? Temos aqui também dois subtópicos, né? A graça como meio de salvação e as obras como evidência de salvação. Glória a Deus, né? Vamos lá então. Em Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, né? Capítulo 2, de 8 a 10, nós lemos isso aqui na leitura bíblica, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glória a Deus. Irmã Carminha está dizendo... glória a Deus, irmã Carminda Aparecida, glória a Deus. Vamos lá. Em Efésios, estamos no tópico 3, salvação não vem pelas obras. Em Efésios 2, de 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas. Pela graça sois salvos por meio da fé. Quer dizer, todo o mérito da salvação é de Deus. Você não fez nada para ser salvo. O que você fez para ser salvo? Você creu, aceitou Jesus, mas todo o mérito foi de Deus, porque o Calvário e todo o projeto, todo o plano estabelecido é de Deus, né? Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras. Agora sim, qual é o efeito da salvação na nossa vida? Porque a salvação tem o efeito, entendeu? Ela tem o efeito. Vamos aí. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, de 1 a 7, que nós já lemos. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como seu Salvador. Hebreus 2:15 e 2 Coríntios 5:19. Então ele comenta aqui, né, que a salvação inclui a libertação da morte, da escravidão e do pecado e nos concede o privilégio da vida eterna, né? Deixa eu aproveitar que eu estou aqui pertinho de Hebreus, com a minha Bíblia aberta aqui bem pertinho de Hebreus, e ler Hebreus 2:15 com vocês, né? Glória a Deus. Hebreus 2:15. Vamos aqui em nome de Jesus. 2:15. E livraste todos os que, com medo da morte, estavam
toda a vida sujeito à servidão. Então ele veio para nos livrar, né? Ele veio para nos livrar da escravidão, né? Da morte, da escravidão e do pecado, né? Esta é a graça salvadora de Deus. Quer dizer, se a graça que supostamente você recebeu de Deus não te livrou da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura, essa graça possivelmente ainda não é a de Deus. A palavra grega é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido, Romanos 3:24. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Esse eu tenho que ler, né, irmãos? Romanos 3, verso 4, eu preciso ler com você para a gente não ficar muito perdido. Romanos 3 e 4. 3:24, perdão. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, essa palavra aí, charis, significa, charis é graça aqui, viu? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, sendo justificado gratuitamente, charis, favor imerecido. Você não merece, nem eu, mas ele nos remiu dos nossos pecados, né? Ele mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio por Deus, só por Deus. O que é que nós fizemos? Nada. Amém? Glória a Deus. Então, todo o mérito da salvação é de Deus e não nossa. E por meio da graça que Deus é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. A fé deve ser considerada como aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Glória a Deus. Uma coisa importante aqui, irmãos, é o seguinte: Deus não te obriga a aceitar a graça que te dá. A graça pode ser resistida. O ser humano pode dizer não à graça de Deus. Você entendeu? Pode dizer não à obra salvadora de Deus. Entendeu? A liberdade não é eliminada. A liberdade continua. Pai do Senhor, irmão José, Jailton, irmã Marisete, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Viu? Cesimar Silva, Deus abençoe. Então você tem a liberdade de escolher aceitar a graça ou rejeitar a graça, aceitar a salvação ou rejeitar a salvação. Se você rejeitar os méritos de Cristo, então é claro, não existe salvação. Se você aceitar os méritos de Cristo, você é salvo. Como que é isso, pastor? Não. Ir por todo mundo pregar que o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem aceitar os méritos de Cristo será salvo. Quem não crê, pois, está condenado. Quem não aceitou os méritos da graça de Cristo. Glória a Deus por isso. Viu? Então a graça é o meio da salvação. Não existe outro meio pelo qual você possa ser salvo. Pode espernear, irmão, pode fazer boas obras, Paulo diz assim, você pode pegar tudo que você tem e dar aos pobres, pode ter o seu corpo queimado, pode fazer o que você quiser, irmão. Se você não crê nos méritos da salvação em Cristo Jesus,
os méritos da graça, não há salvação. Em Cristo somos salvos por meio da fé. Sônia Regina, bem-vinda, Deus te abençoe. Sônia parece estar lá em Quirinópolis, Goiás, Deus abençoe. E terminamos aqui as obras como evidências da salvação. Vamos terminar. As obras não salvam, irmão. Guarda isso aí, pelo amor de Deus. As obras não salvam. As obras evidenciam a salvação. Glória a Deus. As obras não salvam, as obras evidenciam, as obras mostram que nós somos salvos. Glória a Deus. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, quer dizer, isso o quê? Salvação, não vem de vocês. Trata da salvação pela graça que provém de Deus, A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, não vem de nós e nem das nossas obras. O que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Quer dizer, a salvação, é a primeira coisa que ele fala, não vem de vós. Segunda, não vem das obras. Quer dizer, se não vem de mim e não vem das minhas obras, então não há nada que eu possa fazer para ser salvo, gente. Não há nada. Está aí, muito claro isso aí. Entendeu? Não é pela possibilidade de algum esforço humano. Não é, irmãos. Para muitos, infelizmente, porque muitos acreditam que vão ser salvos pelas obras, pelas boas obras. Obras, ajudar o meu próximo, é dever filantrópico meu, irmão, não salva a minha alma, você entendeu? Me dá uma consciência tranquila de vida, é dever filantrópico, é obrigação minha, não tem nada a ver com salvação, entendeu? Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quer dizer, todo salvo é uma nova criatura feita por Deus para as boas obras. Aí é que nós começamos a fazer os neurônios circularem aqui na nossa cabeça, irmãos. Aí nós começamos a pensar, não é? Se a salvação não salva, então Deus nos fez novas criaturas para fazermos boas obras, porque a salvação não salva, mas a salvação evidencia as boas obras. Vamos ver aqui. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas se passaram, 2 Coríntios 5,17. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora de andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, 2 e 3 de Efésios. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para sermos salvos, mas como evidência da salvação. É o que eu já disse para vocês. Boas obras não salvam, mas evidenciam a salvação. Boas obras não salvam, mas mostra que você é salvo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus nos guarde e que esta lição de hoje sirva para o nosso crescimento espiritual. Eu, por exemplo, irmãos, estou falando eu, pessoa, ser humano, eu não sou salvo pelas boas obras que eu faço. Eu faço as boas obras que faço porque eu sou salvo.
Eu não sou salvo porque faço. Eu faço porque já sou salvo em Jesus Cristo. Quem é salvo faz. Quem faz para salvação geralmente não faz nada. É aquela questão, usar o argumento, né? Usar o argumento. Guarda essa aí, irmãos. O que faz a mão esquerda não saiba a direita. Usar esse argumento aí, irmãos, geralmente é arma dos que não fazem nada. Porque geralmente a mão esquerda esconde tanta que não é só a mão direita que não vê. Ninguém mais vê, irmão. Ninguém mais vê. Então, geralmente, a pessoa que se diz salva em Cristo Jesus, irmão, não faz nada para ninguém. Não ajuda ninguém. Eduardo e Cidinha, Deus abençoe vocês, bem-vindos. Então, muitas vezes, aquela pessoa que se diz salva, não faz nada para ninguém. Jesus disse, se vê o teu irmão passar necessidade, ajuda ele. A pessoa não dá um cibazol. Você entendeu, irmão? Então, esse argumento que a mão esquerda esconda da direita, às vezes tem sido usado para a mão esquerda não fazer nada. Absolutamente nada. Tá certo? Mas eu faço não para ser salvo, eu faço porque sou salvo. Então, irmão, Deus te usa não para você ser salvo, mas para você, porque você já é salvo. Então, aquilo que você faz de boas obras evidencia que você é um salvo em Cristo Jesus. E aquilo que você faz de boas obras para te salvar evidencia que você é um hipócrita. Entendeu? Então eu faço porque sou salvo. Ou então eu faço não querendo salvação nenhuma. Essa é a questão. Parece duro, mas é verdade. O Renato tem que colocar, eita, pega essa. Então pega mesmo. Você entendeu, irmão? É isso, aquele que faz, entendeu? Deus abençoe. Paramos por aqui, que a graça de Deus esteja convosco. Vamos orar e agradecer a Deus. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu te louvo, te glorifico, te agradeço por estar aqui na tua presença com os amados irmãos na Escola Bíblica Dominical e que a tua bênção esteja sobre todos nós e que esta palavra cale fundo ao nosso coração. Abençoe e guarde a todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos receber a bênção apostólica. Fabinho está dizendo que é verdade. Glória a Deus. Vamos receber a bênção apostólica. Irmãos, Deus abençoe vocês. Até logo mais, em nome de Jesus. Às 18h30, 6h30 da tarde, estamos aqui com o culto no lar, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Digamos juntos, amém. Glória a Deus. Deixa eu ver o comentário do Renato aqui. Essa foi bem na minha cabeça, kkk. Amém. Bom demais. Se Deus está falando, né, irmão? É porque Deus quer fazer o melhor, porque Deus ama, corrige, né? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.